passar por isso. Hoje estava conversando com a pastora Érica sobre o câncer. A posição que a gente tem é de fé, mas também é de zelo, de fazer os exames, de se cuidar, de se alimentar bem, de se exercitar. Por quê? Porque eu não quero que a minha geração passe por isso, passe por aquilo que a minha mãe passou, aquilo que os meus pais passaram. Os céus estão abertos, mas isso não é um sinônimo de facilidade. Céus abertos é um sinal de acesso para um novo nível que você pode viver em Deus. Quando os céus se abrem, Deus revela, Deus fala, Deus entrega direção. Quando os céus se abrem, o Senhor se mostra disponível para que você acesse o inédito. Mas não cabe a Gisele, não cabe ao Neto, não cabe a Érica, cabe a você dar passos de ousadia. O fato de Deus mostrar para você os caminhos, Ele mostrar para você o seu destino, não significa que você não precise ter coragem para acessar. A promessa está lá, a palavra está lá, a profecia está lá, mas você precisa se mover em direção às palavras proféticas. Você precisa ter um movimento intencional a cada liberação que o Senhor declarou sobre você. Você está entendendo? Céus abertos te dão visão, mas é a coragem que te faz entrar nesse lugar. Hoje nós estamos aqui vendo possibilidades de um novo nível, de viver aquilo que nunca imaginamos, pensamos. Nós estamos aqui vendo esse lugar que é disponível para cada um que entrou. Nós estamos vendo, mas o que vai fazer com que você acesse esse lugar é a sua coragem. Josué estava diante disso. Moisés morreu, deserto para trás, promessa diante dele. Terra tinha disponível. Ela já tinha sido prometida, ela já tinha sido liberada e ela já tinha sido garantida por Deus. Mas Josué precisava assim de uma palavra. Deus não falou para Josué assim, ó: "Ei, filhão, relaxa aí, tá tudo dominado." Deus não falou isso para Josué. O que Deus falou para Josué? Olha, meu servo, dispõe-te, fica pronto, fica disponível, coragem. Está tudo prometido, mas eu preciso que você se mova. Deus fala para ele: olha, seja forte e corajoso. Mas Deus não fala para ele assim, ó, vai sozinho que eu fico te olhando daqui. Não. Deus fala com ele: eu vou com você, eu estarei com você. Céus abertos não anulam guerra. Céus abertos revelam o que vale a pena ser conquistado. Quando Deus traz uma revelação para Josué da terra prometida, do que ele faria através de Josué, Josué torna aquilo como uma alimentação para ele. E ele fala: eu quero esse lugar, eu desejo esse lugar, eu vou caminhar para esse lugar. Os céus abertos vão te dar visão, mas não vão te mover. Isso é um ato que você precisa ter uma intencionalidade, uma atitude e se movimentar em direção a cada uma dessas promessas. Hoje o que eu quero fazer aqui, o que eu quero ministrar ao seu coração é essa ousadia de dar um passo, de seguir adiante, de ir avante, de não ficar mais paralisado, olhando para os céus dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Não é o porquê, mas Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. O Senhor já te deu a visão. Agora você precisa ter uma ação.
Primeiro ponto, céus abertos te dão visão, mas não fazem você se mover. O primeiro efeito dos céus abertos é a revelação daquilo que você pode alcançar. Quem tem aqui tem uma revelação de uma promessa que o Senhor lhe deu? Quem aqui tem? Todos nós temos. Se você já está preparando algo para o dia de amanhã, quer dizer, você teve uma revelação que o dia de amanhã vai acontecer. Não é? Se o seu alarme está programado para tocar no dia de amanhã, quer dizer, você tem uma revelação de que o dia de amanhã vai acontecer. Quando os céus se abrem, você começa a ver o que antes não via. Você enxerga com clareza, o discernimento é liberado, a direção é revelada. Mas ver não significa possuir. Essa está a diferença. Essa é a diferença. Deus mostrou, mas agora você precisa atravessar. Deus falou, mas agora você precisa obedecer. Deus revelou, mas agora você precisa se mover. Precisa ter um movimento. Tem pessoas aqui que não estão paradas por falta de promessa. Estão paradas por excesso de medo. Oh, xeramanaço, ieralabai. Você sabe o que Deus disse, você sabe o que Deus mostrou, você sabe até o que precisa fazer, mas continua paralisado, imóvel diante dos céus abertos. A visão que não gera coragem, gera frustração. Se você viu e não consegue acessar, não se move para acessar, você fica frustrado mediante a tantas palavras proféticas. Eu ministrei isso para vocês ontem. O profético, ele precisa ter a intencionalidade de se aprender com ele, de conhecer e buscar mais da face dele, porque senão fica sendo adivinhações, porque senão fica sendo caixinha de promessas, porque senão você vai ficar frustrado ao meio de tantas palavras proféticas, e você vai ver com que elas não se cumprem ao longo dos anos, e você vai desistindo e desanimando da fé. Céus abertos não são um convite para contemplação, mas uma convocação para você se mover. O Senhor está mostrando para você esse discernimento de entender e de se mover. Ele abre para você acessar. Segundo ponto, céus abertos exigem coragem para atravessar todo o processo. Tudo o que Deus promete carrega um processo. Esse é o ponto que muita gente quer evitar, sabe? Processo, esmagamento, triturar, quebrantar. Querem a promessa, não querem o processo. Querem a palavra, não querem o peso. Querem o destino, mas não querem atravessar. Tudo o que Deus tem para você vai exigir coragem. Coragem para continuar quando não for fácil. Coragem para sustentar a palavra quando o cenário não ajuda. Coragem para permanecer quando o medo tenta te paralisar. A coragem, ela não é a ausência do medo. Não é isso. Não significa que você vai ter medo, insegurança. A coragem é não permitir que o medo governe o seu movimento. Eu estou com medo, mas eu vou mesmo assim. Eu estou inseguro, mas eu vou mesmo assim. Por que eu caminho com medo? Porque eu sei quem está comigo. Aquele que não dorme, aquele que não me abandona, aquele que não me frustra, aquele que não me deixa. Céus abertos é para você ter uma revelação de que Ele está no trono e nada o abala. Josué, ele sentiu o peso. Josué sentiu a responsabilidade. Josué, ele viu o tamanho do desafio. Mas Deus não falou para ele assim, ó: quando você não tiver mais medo. Deus mandou Josué a não se render ao medo. Vai com medo mesmo. Vai inseguro mesmo.
porque Ele está com você. É um chamado. Ei, comunidade Esperança, há um chamado para você aqui. Há uma convocação dos céus para que você acesse o inédito, para que você acesse um novo nível. Ele está convocando um exército nessa nação, daqueles que não se prostram ao medo, daqueles que não ficam acuados mediante governo, mediante insegurança, daqueles que se posicionam e dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ai, mas eu não sei falar, eu vou fazer evangelismo. Vai sem saber falar, que o Senhor vai colocar na tua boca. Ai, Deus, mas quem sou eu, o menor da minha casa? Sim, é você, o rei, o escolhido, o separado, o filho. Não se apavore, nem se desanime. Não deixe o medo decidir por você. Não deixe a insegurança governar os seus passos. Não recue só porque o processo não parece confortável. Tem gente que perdeu a promessa porque perdeu a coragem no meio do caminho. Tem gente que não vai ouvir o resultado final porque desistiu. Ei, igreja, deixa eu te dizer uma coisa: quem permanece tem história para contar. Você não é daquele que desiste. Você não é daquela que fica parada, paralisada enquanto todos estão se movendo. Você vai se mover, porque hoje aqui os céus estão baixinhos. É só você tocar. Está sendo liberado uma unção de ousadia, uma unção de coragem. Shebaço, Ieralabás. Deus continua disponível para a gente, mas só será vivido as promessas que Deus tem para você se você tiver coragem para atravessar todas essas dificuldades. Eu estava ali no cantinho e eu estava com muito temor de liberar essa palavra. Sabe por quê? Porque eu cresci ouvindo: medrosa, você é uma fraca, você desiste. Tudo que você começa, você não termina. Você não vai dar em nada. E sabe de quem eu ouvia isso? De quem me amava. Quem sou eu para me amar tanto assim? Quem somos nós para esse amor nos invadir, nos chamar, nos escolher e dizer: ei, eu conto com você para a grande comissão. Eu preciso de você. Você precisa ser constrangido por esse amor, porque Ele precisa de você. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu te chamar para cooperar com Ele. E que privilégio! Que privilégio! Cooperar com Ele, porque Ele te amou. Céus abertos não são ausência de resistência, são confirmação de acesso. Deus abriu, Deus revelou, Deus liberou. Ei! Precisa ter no seu coração isso. A igreja, essa conferência vai passar, uma nova vai vir. E o que você vai fazer com tudo isso que você está ouvindo? Porque um dia cada palavra será cobrada. E talvez você está aí pensando: Deus, misericórdia, porque eu sou covarde.
Misericórdia porque eu desisti do meu casamento. Misericórdia porque eu desisti dos meus filhos. Misericórdia porque eu desisti da promessa. Misericórdia, ai de mim. Mas Ele se revelou na conferência dos céus abertos. E você viu o Senhor. As brasas tocam você agora, as lágrimas que estão escorrendo dos seus olhos, essa sensação de inconformidade, é porque você está vendo o Senhor. Não tenha medo, não te apavores, o Senhor, Ele te vê e Ele está falando: filho, filha, vamos começar de novo. Eu vou restaurar o seu casamento, eu vou mudar a sua sorte, eu vou te dar vida e vida com abundância. Quem crê? Eu creio. Deus liberou, agora é a sua vez de atravessar. O próximo passo não vai ser dado com conforto, vai ser dado com coragem. O que Deus tem para você não será vivido apenas por quem ouviu, será vivido por quem decidiu obedecer. Nós não seremos aqueles que vamos passar mais um evento recebendo palavras. Nós seremos daqueles que vão aplicar fé em cada palavra liberada. Os céus, eles estão abertos. Agora, cabe a você ter coragem para entrar. Assim como você está agora, eu quero te convidar. Feche os seus olhos aí. Há uma unção fresca passando por aqui. Dá para ver o Espírito Santo tocando em você. Eu sei que é uma palavra que nos confronta. Mas sabe por que Ele está te confrontando hoje? Porque Ele te ama. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Porque sabemos que o Senhor já falou, o Senhor já revelou, o Senhor já abriu o céu sobre nós. Hoje nós pedimos, Deus, não apenas visão, nos dá coragem. Coragem para obedecer quando for desconfortável. Coragem, Pai, para avançar quando o medo tentar paralisar. Coragem para permanecer quando o processo for cansativo. Arranca, Deus, de nós a passividade. Arranca a hesitação. Arranca de nós o medo que tenta governar os nossos passos. Hoje nós renunciamos à paralisia. Renunciamos o medo de falhar. Renunciamos o medo do processo. Renunciamos o medo de pagar o preço. Oh, Xanana, Yerabas, Yeralabas, Serenaba, Yerabas, Enaiko, Baxialas, Yeralas, Enaiko, Baralabas, Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. É isso mesmo. Você não precisa ficar assustado. O Espírito Santo está se movendo no meio de nós. Ei, Xemana, Yeralabas, aumenta a tua presença, Senhor. Aumenta. Nós recebemos a força do céu. Recebemos do céu a ousadia. Recebemos do céu a firmeza. Recebemos do céu a coragem. Toda trava caia agora em nome de Jesus. Que todo bloqueio se rompa agora no nome de Jesus.
Toda resistência interna seja vencida agora no nome de Jesus. Orenas, cuiena e elabaxeira las. Ei, nós declaramos, Deus, não vamos mais recuar, não vamos mais retroceder, não vamos mais fugir daquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Não vamos mais fugir do nosso chamado. Não vamos mais fugir. Nós vamos atravessar. Nós vamos obedecer. Nós vamos viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Ei, deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. É um tempo de cura. É um tempo de você ter a visão do novo lugar que você vai acessar e se preparar para correr para esse lugar. Oi, ela malabasuieira labas. Emanabasuieira baixeira labas. Alexandre, sobe aqui. Shemanalabasuieira labasuieira manabasuie. Emanabasuieira labaxeira labasuie. Cantarabasuieira namanaraie. Emanabasuieira labaxeira labas. Ei, eu vejo cadeias caindo, eu vejo grilhões caindo, fortaleza na mente sendo desfeita agora. Ei, Shemanabasuieira labasuie babasuaie. Banda, pode subir. Shemanaio, manaie. Quemanabasuieira labaxeira las. Ei, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra, 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 sopra. Ei, oh, ei, Ei, os céus estão abertos. Há um vento soprando agora. Ouvidos se abram, olhos vejam. No ano da dor, no ano da morte, o Espírito de Deus se revelou. Emanabasuieira manaie. Emanabasuieira labaxeira labas. Deixa o Espírito Santo tocar você. Fique nesse lugar agora. Há uma cura acontecendo aqui. Há padrão geracional sendo quebrado aqui. Anai quemasuieira bas. Oeira namasuie basuie labash. Oie bastuieira labasuie. Anacra bastuia bastei manas. Você que está sentindo algo no teu corpo físico, um tremor, uma eletricidade, você que está sentindo um formigamento, choques elétricos, eu queria te convidar, fica de pé,
Não tenha medo, você já aprendeu. Seja corajoso, seja corajosa. Há um novo tempo sobre você. O som da liberdade. Um chamado para esse caminho de conquistador de um novo território. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para um novo nível de ousadia, um novo nível de intrepidez. Nunca mais algo ficará para trás. Nunca mais você vai desistir, porque agora você se posiciona. Agora você compreendeu. Eu vou fazer uma declaração profética sobre vocês agora. Coloca a imagem para mim, por favor. Eu quero que vocês olhem ali. Shebaço, ierás, enabaço, ieralás. Consegue colocar? Ebaço, ieralai. Conforme eu for declarando sobre vocês. É o último slide. Shebaço, ieralabás. Conforme eu for declarando sobre a vida de vocês, se fizer sentido, você que ainda não ficou de pé, se fizer sentido para você, você vai se posicionando de pé, ok? Se eles conseguirem transmitir a imagem, amém. Se não, eu vou declarar do mesmo jeito. Shebaço, ieralanas. Erabaço, ieralás. É o último slide da imagem de Jesus. Eiaramanabás. Eu fiz uma pintura. Nessa pintura, eu fiz Jesus de costas. Durante 6 meses eu pintei essa imagem. Tá ali. E aí eu fiquei, Jesus, eu só te vejo de costas. Ele falou, filha, porque o que ficou para trás não importa mais. Você só tem que olhar para mim. A direção é essa. O caminho é esse. Você só precisa me seguir. Chega de ficar olhando para trás. Chega de ficar pensando naquilo que se foi. Chega! Isso não te pertence mais. É só Ele, é só por Ele. Há um convite para vocês nessa noite. Eu vou profetizar. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido?
sentido no começo. Nem sempre o chão vai parecer seguro. Mas fé nunca foi sobre ter controle. Então larga o controle. Faz assim, ó. Começa a largar o controle. Se desprenda. Não tenha vergonha de se mover por ele. Se desprenda. Largue o controle. Largue o controle. Largue o controle. É sobre continuar andando, mesmo quando a única certeza é a voz dele. Há estações que Deus não vai te entregar mapa. Ele vai te entregar presença. Quando a presença dele te guia, você não precisa de respostas. Talvez você veio numa conferência profética querendo respostas. Eu não dou resposta, porque a única resposta que te basta é Jesus. O que parece profundo demais para você está debaixo dos pés dele. Não recue. Não pare. Não pare porque não entendeu tudo. Não recue só porque ainda não viu tudo. Ei, igreja, continue andando. Quem te chamou te sustenta no caminho. Há um novo tempo para a comunidade Esperança. Há um novo tempo para você que veio aqui essa noite. Há uma nova estação. Shemanai kebalas terabas. Vocês conseguem ver? Vocês podem sentir? Vocês conseguem tocar os céus porque ele está baixinho? Ei, acesse esse novo, acesse esse leve, acesse esse lugar, acesse esse novo. Existe um novo tempo liberado sobre você.